Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa segunda audioaula de Filosofia 3, questões do Enem sobre Platão. Então, essa audioaula, o objetivo dessa audioaula seria eu fazer algumas dicas, algumas formas de nós interpretarmos questões de vestibular, principalmente questões do Enem. Então, aqueles que pretendem fazer vestibular, pretendem fazer o Enem, vão ter condições de interpretar questões sobre filosofia, das quais elas têm algumas dicas essenciais para que a gente possa ter condições de responder uma questão do Enem, uma questão do vestibular. Então, vamos lá. Então, primeiramente, o que seria uma questão do Enem ou como que nós podemos interpretar uma questão do Enem ou uma questão do vestibular. Então, primeiramente, a questão do Enem, ela possui um enunciado da qual esse enunciado está contido elementos que vão direcionar a nossa resposta, que vão dar condições para que a nossa resposta seja respondida de uma forma correta, ou que nos ajude a elucidar a resposta correta. Então, uma questão do Enem ou uma questão do vestibular, ela possui um enunciado, vamos dizer, ligeiramente grande, com cerca de 10 linhas sobre um assunto que vai ser questionado, vai ser perguntado, ou também pode dar pistas, como fontes, uma reportagem, um infográfico, uma imagem, da qual a imagem, o infográfico, o texto redigido, o recorte de jornal, o recorte de reportagem, seja qual for o estímulo que vai dar a você condições para que você responda uma questão do Enem, uma questão de vestibular, eles vão dar pistas para que você chegue à resposta correta. Então, o enunciado, muitas vezes, ele é extenso, ele é cansativo, a leitura dele, mas a ideia de nós darmos sentido ao que nós estamos lendo é o que vai dar condições para que a gente consiga responder a pergunta ou questionamento de uma forma correta. Então, para que isso se efetive, é a gente treinar a nossa interpretação. E como treinar a interpretação? Primeiramente, o processo interpretativo se dá pela sua consciência de mundo, o seu repertório de mundo. Então, uma pessoa que tem um rico repertório de mundo, quando eu falo rico repertório de mundo, é que todo mundo possui uma consciência, possui uma reflexão sobre o que vive no mundo. Então, se você tem lá uma reflexão condizente com o que o mundo é, no sentido de saber o que o mundo é, mas não a ideia de você concordar com o que o mundo é, mas sim a ideia de você saber o mundo que você vive, as coisas que acontecem no mundo, tanto na política, na sociedade, na economia. Esse repertório de mundo vai compor os elementos que vão favorecer o seu processo de interpretação de uma questão de vestibular, de uma questão de Enem. Então, o que eu digo para vocês, a dica que eu dou para vocês, então, não tem como a gente virar uma pessoa que interprete as coisas de uma forma coerente se a gente não tiver um repertório de mundo ou um repertório de conhecimentos que favoreçam a sua interpretação, favoreçam o teu direcionamento de você buscar a resposta correta numa questão vestibular, numa questão do Enem. Então o Enem parte muito dessa construção de estimular você a pensar o que você está vivendo no momento ou o que a realidade é enquanto produção de ciência. Então,
o que eu dou de dica para você adquirir mais elementos para que você interprete, é você estar antenado com o mundo. Quando eu falo antenado com o mundo, você não precisa ler livros, não precisa ler um monte de coisas, mas sim coisas que lhe interessam, coisas que façam sentido, né? Que te deem uma bagagem cultural, né? Então, eu sei que tem um monte de gente que não gosta de ler, né? Que também tem um filtro fortíssimo naquilo que é dito na realidade, porque hoje em dia, né, a internet, como vocês sabem, é terra sem lei. Todo mundo fala o que quer e ouve o que não quer também. Então, nesse processo, né, de plena era da informação, né, da comunicação, nós somos muito mais informados do que comunicados, né? Então, diante disso, é o como nós vamos ter no nosso filtro da realidade para que a gente possa entender o que a realidade está nos dizendo, o que é essa realidade que é posta para nós e de que forma nós vamos viver isso, de que forma nós vamos melhor se adaptar às coisas do mundo e tudo mais. Então, vamos lá, a primeira questão, né? Estamos, pois, de acordo quando ao ver algum objeto dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas por ter defeitos não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido a ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Então, essa parte, né, faz parte do texto dos diálogos platônicos, se chama Fédon, né? Então, vamos entender o que vai perguntar sobre o que o texto ali acima, né, a própria obra de Platão, né, quer dizer. Então, na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica. Então, primeiramente, epistemologia platônica, né? Quando a gente fala de epistemologia, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de ciência. Então, epistemologia, episteme. Então, a primeira interpretação, já na pergunta, né? Nas nossas aulas de Platão, nós vimos, né, que o mundo inteligível é o mundo da episteme, é o mundo da ciência. Então, na construção da epistemologia platônica, ou na ciência platônica, lembrando que aqui a ideia de ciência não é a ideia de ciência que nós temos moderna hoje. A ideia de que nós temos lá a ideia de um objeto de estudo e tudo mais. Mas sim a ideia do ato de pensar a realidade. A episteme como um ato de pensar a realidade, de uma realidade que é posta como uma verdade do mundo inteligível, do mundo das ideias. Então, na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica conhecer o mundo das ideias, conhecer o mundo inteligível, conhecer a realidade do mundo das essências, a teoria das ideias de Platão. Então, um mundo inteligível, um mundo sensível é que produz a episteme. Então, a resposta seria o mundo sensível, o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo das essências. Então, essa seria a ideia de conhecer o objeto. Essa seria a resposta. Mas vamos interpretar o que diz o enunciado. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Então, o que ele está dizendo? Então, vamos interpretar aqui e entender, né? Então, a gente já tem uma primeira interpretação que está na pergunta. Epistemologia, episteme, mundo sensível. Essa é a primeira ideia. Mas eu posso ter elementos ali no texto que vão dar condições para que eu possa responder à ideia do que seria o objeto para Platão.
Então, quando ele fala ali, objeto, tendência a assemelhar-se, semelhanças, né? Então, o que se assemelha dentro da teoria de Platão? Cópia pode ser considerado como sinônimo de semelhança. Então, assemelhar-se a outro ser. Então, quando a gente fala em uma cópia, lembra que no mundo sensível, que é o mundo de meras cópias do mundo das ideias, então assemelhar já está dizendo aqui que o objeto do mundo sensível, né, possui defeitos. É uma mera cópia, mas não é o objeto em si. Lembra que a gente viu que sendo mera cópia, uma mera representação. Então, se ele possui defeitos, ele, além de ser contrário, é inferior. Então, o mundo sensível é o mundo da ilusão. E o mundo inteligível é o mundo da episteme. O mundo sensível é o mundo da doxa. É o mundo da ilusão. É o mundo do engodo. Então, agora vamos para as respostas. Então, a resposta certa seria que a episteme seria um mundo inteligível, o mundo das ideias. Então, vamos lá. Questão A. Estabelecer semelhanças entre o que é observado e em momentos distintos. B. Comparar o objeto observado com a descrição detalhada dele. C. Descrever corretamente as características do objeto observado. Fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Então, como que eu sei que a D é a questão correta? Lembra, gente, que lá o mundo da essência é encontrar o ser enquanto ser? Então, observar o seu ser seria observar a sua essência. Então, tudo que se refere ao ser se refere à essência. E aí, identificar o outro exemplar idêntico ao observado. A gente pode, né, dentro dessas 5 questões, né, como é o mundo do inteligível, como é o mundo da essência, essa é a correta, porque fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. O ser do objeto, qual que é o ser do objeto? A essência do objeto. Então, tudo que se refere ao ser, se refere à essência do objeto. Então, é só lembrar, essência é o ser, essa seria a resposta correta. Só que lá na questão, você viu que a nossa interpretação da questão nos levou à ideia, que é a letra D, pelo fato de buscar observar o seu ser, né? O objeto observado e seu ser, né? Então, isso é o que dá condições para que a gente perceba a resposta, que o mundo das essências é o mundo do ser. Beleza? Vamos para a questão número 2. Então, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, ou material, e que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então, aqui o texto faz referência entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Então, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Então, a pergunta seria, né, como Platão se posiciona na relação entre razão e sensação. Então, o que Platão diz da razão? Mundo inteligível, mundo das ideias, mundo das essências. O que Platão diz da sensação? Mundo sensível, mundo dos sentidos, mundo do engano, mundo das sombras, né? Mundo da aparência. Aqui a razão é mundo da essência, mundo do ser enquanto ser, mundo das coisas
do em si para si, né? Então a sensação seria somente o em si, as coisas que são meramente cópias do mundo das ideias, no mundo perfeito. Então, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era o objeto de conhecimento, é um de razão e não de sensação. Então, o objeto de conhecimento está ligado à razão. Aqui já está dizendo, quando Platão está afirmando que o objeto de conhecimento é o objeto de razão e não de sensação. Então, a relação é dizer que o objeto do conhecimento é produzido pela razão. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível. Ou seja, um objeto que está construído das minhas ideias inatas, né? Lembra a teoria da reminiscência? Lembra das ideias inatas, né? Lá no método de Platão? Então, o objeto sensível seria uma mera representação, essa relação seria a representação que esse objeto possui do mundo inteligível, né? Ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Então, o primeiro cria e produz o objeto sensível, que é o objeto racional, o objeto inteligível. Se é isso. Então, vamos para as respostas para a gente saber qual que é a certa. Então, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Ou seja, não existe uma relação. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a elas. Não tem nada a ver com o que está escrito lá, né? Atendo-se à posição de Parmênides que a razão e a sensação são inseparáveis. Ali ele está refutando Parmênides. A letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. É isso que está dito lá, né? Que o conhecimento produzido pela racionalidade, pela razão, é o conhecimento verdadeiro. É o conhecimento que é produzido pelo mundo inteligível. Essa seria a resposta certa, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento. Correto. Mas a sensação não. Platão diz todo instante que os sentidos nos enganam. O mundo sensível nos engana. Então, essa seria a correta. E aí, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Ele está refutando Parmênides, né? Então, a lei não está dizendo que a sensação é superior à razão. Ele está dizendo que a razão produz a sensação, que são os objetos sensíveis, e esses objetos sensíveis só existem em entendimento dos objetos inteligíveis, dos objetos da razão. Então, então aqui nós temos a imagem, né, de Platão, né, e um discípulo, né? E Platão está ao centro da imagem, apontando para cima, né? Então, no centro da imagem, o filósofo de Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a. Então, se ele está dizendo que é Platão e Platão está apontando para o alto, né, é o mundo das ideias. Então, já pela imagem, em afirmar que a pessoa que está apontando para cima, e até o próprio texto, né, que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem se descobre. Então, Platão está apontando para o alto, ele está se referindo ao conhecimento. E esse conhecimento é o quê? Um mundo inteligível. O mundo das ideias, o mundo das essências. Então, vamos ver, né, qual seria a resposta certa. A. Suspensão do juízo como reveladora da verdade. A teoria de Platão não corresponde, né? A ideia de ele estar apontando para cima não está relacionado com o juízo de valor, juízo de fato. Que é a realidade inteligível por meio do método dialético. Realidade inteligível por meio do método dialético. Se ele está apontando para cima, é o mundo inteligível, o mundo das ideias. E um método para chegar ao mundo das ideias é através da dialética. Essa seria a resposta certa.
Então, a letra C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Nada a ver, em nenhum momento, né? Pode ter a referência a Deus, mas o Deus de Platão é diferente do Deus judaico-cristão. Então, sabendo da teoria de Platão, não seria essa. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Platão, na sua teoria, não fala de intelecto divino. E a essência das coisas está no mundo inteligível. E a última, a ordem intrínseca ao mundo por meio de sensibilidade. Sensibilidade. Essas aí, né, ficaram na cara que eram as erradas. E a letra certa é a letra B. Beleza? Então vamos lá para a nossa última questão. Então, no pórtico da Academia de Platão havia a seguinte frase: não entre quem não souber geometria. Essa frase reflete sua concepção de conhecimento. Quanto menos dependemos da realidade empírica, mais puro e verdadeiro é o conhecimento, tal como vemos descrito em sua Alegoria da Caverna. A ideia do círculo, por exemplo, pré-existe a toda a realização imperfeita do círculo na areia ou na tábua recoberta de cera. Se traço um círculo na areia, a ideia que guia a minha mão é a do círculo perfeito. Isso não impede que essa ideia também esteja presente no círculo imperfeito que eu tracei. E assim que apareça a ideia ou a forma. Então, com base nas informações acima, assinala a alternativa que interpreta corretamente o pensamento de Platão. Vamos entender ali. Então, para responder essa questão, interpretar o pensamento de Platão. Ali no exemplo do círculo, né, quando ele fala ali, não, aqui não entra quem não souber geometria, né, que é a insígnia que está escrita na academia, se refere ao raciocínio lógico dedutivo da matemática. E esse raciocínio lógico dedutivo se dá na produção da ideia das formas perfeitas, né, como ele está dando o exemplo ali da pessoa que desenha o círculo na areia. Ele é uma mera representação da verdadeira essência do círculo que se encontra no mundo inteligível, no mundo das ideias, no mundo das essências. Então a resposta seria novamente mundo inteligível. A alegoria da caverna demonstra claramente o verdadeiro conhecimento não deriva do mundo inteligível, mas do mundo sensível. Não! O mito da caverna, a caverna é um mundo sensível e o mundo inteligível é você sair fora da caverna, que é o mundo real, fora da caverna. Todo conhecimento verdadeiro começa pela percepção, pois somente pelos sentidos podemos conhecer as coisas tais quais são. Quando traçamos um círculo imperfeito, isto demonstra que as ideias do mundo inteligível não são perfeitas, tal como o mundo sensível. No mundo inteligível, as ideias são perfeitas. Lá é a essência de tudo que existe no mundo. Essa também não. E a B ali, que é todo conhecimento primeiro começa pela percepção, não. O conhecimento já é inato às pessoas, pois somente pelos sentidos podemos conhecer as coisas tais como são. O tempo todo ele está dizendo que os sentidos nos enganam. O mundo inteligível é o mundo da verdade. E a D, as ideias são as verdadeiras causas e princípios de identificação dos seres. O mundo inteligível é onde se obtém conhecimentos verdadeiros. A verdade está no mundo das ideias, no mundo inteligível. Essa é a resposta certa, letra D. No mito da caverna de Platão, pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como era a vida e a organização social dos homens no princípio de seu processo evolutivo, quando habitavam em cavernas. Nada a ver. Platão, em nenhum instante, parte do mito da caverna em descrever a vida das pessoas da pré-história, por exemplo, as pessoas que viviam na caverna. Não. Platão simplesmente fez uma metáfora da alegoria, é uma metáfora, uma alegoria da caverna de Platão, que se refere ao mundo sensível e ao mundo inteligível. Essa seria a resposta relacionada à alegoria da caverna de Platão. Então, só retomando um pouco, né? A alegoria da caverna de Platão. Então, a caverna é um mundo sensível,
O ato de sair da caverna, se libertar das correntes, é o ato da filosofia, atitude filosófica. A pessoa que sai é o filósofo, e ao sair da caverna é o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo das essências. Essa seria a ideia da alegoria da caverna de Platão. Então, nós encerramos a nossa audioaula 3, né? Questões sobre Platão do Enem, né? Que corresponderá a uma avaliação que está lá no Classroom. Peço a todos e todas que respondam a avaliação no Classroom, né? Então essa seria a nossa avaliação 3, a A3, que também terá o valor de 1 ponto. Né? Então peço a todos e todas que respondam a avaliação no Classroom, né? Espero que todos estejam bem e espero estar com vocês o mais breve possível. Obrigado, um abraço a vocês.